Você vai ficar com a Bíblia aberta, porque eu vou argumentar pouco e a Bíblia vai argumentar mais sobre o que eu quero trazer numa palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra em 2º livro de Reis, capítulo 22, versículo de número 8. 2 Reis 22, versículo de número 8. Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 8 diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. O tema da minha palavra é: precisamos achar o livro. Onde é que ele está? Achei o livro da lei na casa do Senhor. Olha onde o livro estava perdido. Parece brincadeira, incrível. O livro da lei do Senhor perdido na casa do Senhor. Só uma pergunta sem ofender, só para você pensar. Será que o livro da lei está perdido na sua vida? Será que está perdido na sua casa? Hã? Olha que coisa interessante, gente. O livro da lei está perdido onde sempre deveria ser encontrado. Mas existe uma pergunta. Por que o livro da lei se perdeu no lugar que jamais poderia estar perdido? Queridão, querida, aprenda uma coisa. Tudo na vida tem motivos. Toda consequência tem causas. Não existe consequências do nada. Não, que é resultado de quê? Não, do nada, não sei. Não. Na minha vida, na sua vida. Os resultados da minha vida e da sua vida é porque tem causas. Porque tem motivos. A gente tem que ir na história do avô desse santo rei aqui. Nós temos que ir na história do avô de Josias. Aqui é que começa a história do livro ser perdido. E eu vou te mostrar porque o livro foi perdido dentro da casa do Senhor. Vou te mostrar os motivos. Que não tem nada de graça. Então, por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. Vamos ao capítulo 21. Aí nós vamos começar a entender. Vamos ao capítulo 21 de 2 Reis. Vamos ver os motivos. O primeiro deles, capítulo 21, versículo 1 e 2. E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe, Efzibá. Aqui é que começa a história. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Aqui está o primeiro motivo, as abominações dos gentios, pecados que Deus detesta. Você sabe o que é isso? Incorporar a vida comum do povo de Deus os pecados das nações. Incorporar a vida comum do povo de Deus os pecados das nações. O livro de Deuteronômio está lotado de dizer sobre isso. O capítulo 18, não precisa abrir não, do versículo 9 ao 14, ele fala dessas abominações. Isso é, quando Deus mandou possuir aquelas nações, disse: olha,
não consulte feiticeiro, não consulte adivinho, não façam ídolos, porque eu sou o Senhor. Exatamente o que eles fizeram. Exatamente o que eles fizeram. E hoje, pastor? Hoje é incorporar na vida do povo de Deus o pecado dos homens. É a mesma coisa. Como é que se perde o livro? Quando o povo de Deus incorpora na vida comum o pecado dos homens. Isso é, as coisas não têm problema, não têm importância. Pode praticar, pode adulterar, pode prostituir, pode ser homossexual, pode roubar, pode se corromper, pode mentir, pode enganar, pode dar golpe nos outros, que está tudo bem. Vira lugar comum. Eu já falei aqui que eu fui pregar num dos maiores congressos pentecostais desse país, há anos atrás. E quando eu cheguei lá, um congresso, marca da Assembleia de Deus, do reteté, do fogo puro, do rodopio e mais algumas coisas mais. E quando eu cheguei lá, o coordenador do congresso me disse uma palavra. Pastor, não venda material com cheque. Só venda dinheiro e no cartão. Ah, meu irmão, tu acha que eu ia ficar quieto com um negócio desse? Eu falei, repete. Eu queria que o cara confirmasse. Ele voltou e disse assim, se você vender com cheque, vai ser tudo sem fundo. Só venda no cartão ou a dinheiro. Aí eu disse, agora eu vou largar o que eu tenho que largar. Eu estou num congresso de bandido, vagabundo, de ímpio ou de crente? Eu fiz a pergunta para o cara, ele ficou sem me responder. Eu falei, de noite eu digo, eu cá comigo. De noite eles vão ver o sacode que eles vão tomar aqui. Certo? E o lugar da maior pirataria de produtos evangélicos do país. Na porta do congresso. Um congresso de 200 mil pessoas. A maior pirataria de material evangélico da história é na porta do congresso. Como é que pode isso? Incorporar o pecado à vida comum do povo de Deus. Como se não tivesse problema. O apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 3,5. Ele começa a dizer, a Bíblia tem várias coisas. Uma delas é essa. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A impureza, a prostituição, o apetite desordenado, a vil cobiça, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais em outro tempo andastes quando vivias nela. Olha aqui o que é condenado. Isso é condenado. O que é que Jesus falou em Lucas 21:34? Olhai por vós, e não sobrecarreguem os vossos corações das glutonarias e das bebedices, para que não venha de improviso aquele dia, isso é, e dos cuidados dessa vida, para que não venha de improviso sobre vós aquele dia, isso é, a trombeta vai soar, e muita gente vai ficar, porque está vivendo uma vida de pecado comum dos homens, como povo de Deus. O que é que Paulo diz em 1 Coríntios 6, 9 e 10? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis! Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os avarentos, nem os roubadores, nem os ladrões, nem os homicidas herdarão o reino de Deus. Está aqui, ó. Olha porque o livro foi perdido. Incorporaram a prática da vida comum, o pecado dos homens, sendo praticado pelo povo de Deus, como se nada tivesse problema, como se fosse uma coisa normal, e que está tudo bem, e querem fazer isso hoje na igreja. Agora a coisa vai piorar. Olha o versículo 3. Capítulo 21 de 2 Reis. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído. Levantou altares a Baal e fez um bosque com o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todos os exércitos dos céus e os serviu. A coisa vai piorar. Não é simplesmente uma prática de pecado, é uma dependência, é um domínio, é uma submissão, é uma escravidão ao pecado. Levantar altares significa adoração, significa submissão. Não é
apenas uma prática que alguém teve uma queda. Não é apenas uma prática que aconteceu uma vez. É uma submissão, é um domínio. Está dentro da igreja e tem altares na vida dele. Está aqui dentro tomando ceia, dando glória a Deus, aleluia, mas tem altares construídos que é escravo. Romanos 8:2 diz: a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como é que o povo de Deus pode construir altares e submeter-se, ser escravo de práticas pecaminosas? Mas vai ficar mais feio ainda. Versículo 4 e 5. Edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém meu nome. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Altares a deuses estranhos dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus se cultua personalidades. Você sabia disso? Dentro da casa de Deus tem um pastor como ídolo. Um cantor como ídolo. Vocês estão pensando que isso é brincadeira? Gente que acredita mais na profeta do que na palavra. Gente que tem uma mãe de santa evangélica. Que tem um guru gospel. O pastor pode falar o que quiser. Se o guru gospel falar alguma coisa, a palavra do pastor não vale nada. Altares dentro da casa do Senhor. Agora olha o versículo 6. Segura aí. E até fez passar o seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, instituiu adivinhos e feiticeiros. E prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Matando crianças com as suas práticas pecaminosas. Sabe como é que estão matando crianças hoje? Quem é que tem um smartphone aí? Levanta aí para me ver. Levanta o smartphone só para me ver aí. Levanta aí, não vou te matar por causa disso não, meu irmão. Eu não trouxe o meu. Levanta aí o smartphone. Levanta. Obrigado, abaixa. Quem tem um iPad aí? Levanta só para me ver. Pode que a gente traz um iPad que está aí na tua mão. Tem alguém com iPad? Aqui, levanta o iPad. Aqui, ó. Me dá aqui esse iPad aqui. Aqui, por favor, aproveitar que você está aqui. Me dá aqui um smartphone aqui. Confiscado por 1 minuto. Não precisa dar senha, não. Aqui, ó. Estão fazendo o filho passar pelo fogo. Não é a tecnologia. É o que está aqui dentro. Estão matando crianças crentes com isso aqui. Você sabia que uma criança até 6 anos de idade não era para ver nada de televisão e de tela nenhuma? Porque a criança não tem filtro. Você sabia disso, meu irmão? Que uma criança até 6 anos de idade não era para ver nada na televisão? Fora a TV que eu não trouxe para cá porque não dá. Aqui, ó. Fazendo a criança passar pelo fogo. Vocês não sabem o que isso aqui tem produzido. Ou melhor, sabem, mas fingem que não querem saber. Porque é cômodo. Filhos de crentes que estão morrendo por causa disso aqui, ó. Criança de 7, 8 anos que acessa a pornografia. Porque a criança, ela tem uma capacidade de aprender incrível, mais do que nós que somos burro velho. E um moleque usa isso aqui melhor do que eu. Melhor do que você. A gente está pensando
que passar filho pelo fogo é igualzinho no passado. A maneira muda. A maneira de passar pelo fogo muda, mas continua passando pelo fogo do mesmo jeito, para destruir. Criança sendo destruída. Olha porque o livro foi perdido. É para a gente pensar, meu irmão. É para a gente pensar. Um garoto de 9 anos da igreja onde meu pai era o pastor, agora é o Silas. O pai policial, um dia passou no quarto e viu ele bater no computador para tirar a imagem, o pai não falou nada. Deixou ele sair, foi lá no computador, vasculhou um cara, conhecia a brincadeira, o filho dele de 9 anos envolvido numa rede internacional de pedofilia, de pedófilos. 9 anos de idade. 9 anos de idade. Agora vem o pior. Vem pior. Aqui a gente não esconde nada. Quem era o coordenador da brincadeira no Rio de Janeiro? O líder de adolescentes da Assembleia de Deus. Meu pai já estava idoso, não estava mais na igreja, o Silas estava substituindo, o Silas me liga apavorado. E o cara, não evangélico, o pai, a mãe crente, mas o cara sabia que era uma igreja séria, foi a meu filho, já com tudo na mão. Aí falou, olha, eu sei que vocês são sérios, por isso que eu vim falar com você primeiro. Aí ele falou, pera um momentinho que eu vou ligar para o meu pai. Aí me ligou, eu falei, número 1, exclui o cara. Número 2, manda ele ir na polícia e entregar e botar na cadeia esse vagabundo. Está na cadeia até hoje. Pegou 12 anos de cadeia. O cara. 12 anos de cadeia. Está na cadeia até hoje. Não tem conversa, não dá mole para isso aí não. E aí quando a imprensa veio, aí saiu no jornal. Líder de adolescentes foi desligado da igreja, que eles não conhecem essa linguagem, excluído. Envolvido, apareceu, ele saiu no RJTV e tudo. Dentro da igreja, meu irmão. Passando o filho pelo fogo. Não olha não o que tuas crianças estão fazendo. Não olha não o que esse fedelho está vendo. Deixa para lá. E depois tu vai reclamar da vida. Versículo 8 e a primeira parte do 9. Olha aqui porque não se achou o livro. E mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tem dado a seus pais, contanto, somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tem ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém, não ouviram. Estavam vivendo numa prática comum do pecado, não queriam ouvir a palavra. A palavra perdeu o valor, perdeu a importância. É o que o diabo tenta fazer na família, na tua vida e na igreja. E o pastor que demole, isso aqui está sendo gravado e vai para a Rede Nacional de Televisão. Você, colega, que brinque, o diabo quer tirar a palavra da igreja, quer tirar a lei de Deus da igreja, ele está repreendido. Aqui não, aqui é a palavra, essa igreja aqui é da palavra e capeta nenhum vai tirar, o livro não vai ser perdido aqui. Espero que não seja perdido na tua vida e na tua casa. Segunda parte do versículo 9, em sexto lugar, porque o livro foi perdido? Porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Aí você entende, porque muitas vezes assim, meu Deus, como é que pode dentro da igreja um cara cometer coisa que ímpio não comete? Vocês já ouviram isso? Que troço de maluco é esse? Como é que pode um cara cometer uma iniquidade desse quilate? É fácil. É só você ler a Bíblia. 2 Pedro capítulo 2, do versículo 20 ao 23, eu sintetizo para vocês. Se depois de terem sido transformados pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez vencidos
tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes seria não terem conhecido o caminho da justiça do que conhecendo, tendo abandonado os santos mandamentos de Deus. Como um provérbio que diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Olha o que Pedro está dizendo. Depois que uma pessoa tem o conhecimento do Evangelho, é transformada pelo poder do Evangelho, e se volta àquela vida de pecado, o seu último estado é pior do que antes dele ter se convertido. Por isso que pessoas que estão dentro da igreja e que começam uma vida de pecado, cometem loucuras piores do que quem está lá fora. Não se escandaliza, está aqui. Por causa do pecado de Manassés, ele fez esse povo pecar pior do que as nações. Está aqui, ó, a história se repete. Sétimo, por que o livro foi perdido? Versículo 15, 16. Demais disto, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Sabe o que significa isso aqui, meu filho? Injustiça, maldades. É o que ele cometeu. Derramou muitíssimo sangue inocente. Está falando de injustiça e de maldade. Dentro da casa de Deus e cometendo as maiores injustiças, as maiores aberrações, as maiores maldades. E não quer que o livro se perca. Agora, qual é o resultado? Meu filho, eu já falei. Tudo tem resultado, é causa e efeito, causa e consequência. Meu irmão, a lei da semeadura funciona em tudo. Você só pode colher o que planta, meu filho. Você não vai colher o que não planta. Anota o que eu estou te falando. Você só colhe, eu também, o que plantamos. A coisa é feia, meu irmão. Vamos ver o resultado? Capítulo 21, versículo 12. Aqui começa o resultado. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhes ficarão retinindo ambas as orelhas. Juízo de Deus. Vem juízo, meu filho, não tem conversa. Vem já, o resultado é juízo. Não tem conversa. Versículo 13. Segundo lugar, consequência. Estendereis sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Limparei a Jerusalém como quem limpa a escudela e limpa e a vira sobre a sua face. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Destruição e cativeiro. O que aconteceu com o povo de Samaria vai acontecer com vocês. Vou levar vocês cativo. Vem destruição. Não estou forçando o texto não. Eu só estou lendo para te mostrar o resultado de uma vida de prática abominável de pecado, fazendo com que o pecado dos homens seja uma prática comum do povo de Deus. Não se acha o livro. Agora segura aí o resultado. Terceiro, versículo 14. Desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão dos seus inimigos, far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Ao invés de proteger dos inimigos, Deus entrega aos inimigos. Uma das marcas de Deus para com o seu povo é proteger o seu povo. Aqui está dizendo, não, eu vou entregar os inimigos, eu não protejo não. Já imaginou? Só em Deus retirar a proteção, o bicho já pega. Agora imagina Deus entregar ainda. Além de tirar a proteção dessa, agora eu vou te entregar. Isso aqui é a Bíblia. 4, versículo 15. Porquanto fizeram o que parecia mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Sabe o que é provocar ira? É condenação. Está lá em Efésios 5, 6, olha,
A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Está falando de condenação. Vem condenação. Não vem apenas juízo, vem a condenação. Quinto, capítulo 22, versículo 5. E que dê na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que os dê àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Tem roturas, e onde tem roturas e brecha, o inimigo prevalece. Por isso que Efésios 4, 27, não está falando para pecador, está falando para a igreja, não dê lugar ao diabo. Tem roturas, tem brechas, o diabo entra. É na minha vida, é na tua vida, é na minha casa, é na tua casa e é na igreja. O livro se perde. Está aqui, ó. Tem que reparar. Tem que reparar as roturas. Repare as roturas da tua vida. Onde é que você tem dado brecha para Satanás fazer um ninho lá na tua casa? Onde é que você tem dado brecha para Satanás entrar na sua vida? Aí Deus fala, é comigo, não é com você. Meu servo, não abre brecha aqui na minha casa não. Porque aí o responsável não é nenhum de vocês, sou eu. Aí Deus está tratando é comigo, não é com ninguém aqui. Não abra não. Não brinque não. Não brinque com pecado não. Não passa a mão por cima de pecado não. Não abra brecha não, porque aqui não tem conversa. Pode ser meu filho, pode ser meu genro, pode ser minha filha. Um dia desse, um genro meu e minha filha vieram aqui pedir perdão. Aqui não tem negócio, meu irmão. Eu não vou deixar, eu aprendi, eu tenho escola. Não vou deixar rupturas, não vou deixar roturas, não vou deixar que brecha, porque eu conheço ministérios de homens gigantes, muito melhores do que eu, pastores muito mais preparados do que eu, pastores mais apacentadores do que eu, pastores de uma dimensão ministerial muito maior do que a minha, mas deixou brecha na igreja e perderam o ministério. Agora, querido, eu vou deixar aqui um solene aviso, porque pode ser que algum irmão está dizendo assim, pastor, o senhor não está forçando barra com o Antigo Testamento, não? Isso é do Antigo Testamento, pastor. Você não está forçando barra, não. Então, para que ninguém aqui fique enganado, ou alguém que está me assistindo, eu vou dar um solene aviso, não precisa abrir para ler, não. Depois em casa você lê devagar. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Quando Paulo faz um paralelo entre Israel e a igreja e o pecado de Israel. Diz assim, ó. Você sabe por quê? A maioria deles foram prostrados no deserto, porque Deus não se agradou da maioria deles. Por causa de quê? Por causa da cobiça, por causa da idolatria, por causa da murmuração, porque tentaram a Deus. Aí no final, versículo 11 e 12 diz assim, tudo isto lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Quem está em pé, cuide para que não caia. Olha o que Paulo está falando. Ele faz um paralelo entre Israel e a igreja. Da mesma maneira que o povo de Israel desagradou a Deus e ficou prostrado, ele usa a tipologia bíblica, personagens e fatos do Antigo Testamento, que simbolizam personagens e fatos do Novo Testamento. Então, ele mostra, Israel é um tipo da igreja. Tipifica a igreja, olha lá o que aconteceu com eles. Olha, isso aí é uma figura para vocês, está falando para nós. O que aconteceu com Israel é uma figura para nós que já são chegados os fins dos tempos. Quem está em pé, cuide para que não caia. Se alguém pensa que isso aqui tem a ver com o Antigo Testamento, isso aqui é figura para nós que já são chegados os fins dos tempos. Agora, querido, não basta achar o livro. Deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia fechada é um livro como qualquer outro. A Bíblia aberta, lida, é Deus falando com cada um de nós.
como você sabe, é fonte de fé, é fonte de santificação, é fonte de prosperidade, é fonte de conhecimento, é blindagem contra o pecado. A questão não é apenas achar. E na verdade, é o seguinte, meu filho. O livro não estava perdido. Ele sempre esteve no mesmo lugar. Nós é que o perdemos. A palavra nunca está perdida. Nós é que a perdemos. Ela está sempre no mesmo lugar. Ela estava lá na casa de Deus. Só não estava sendo usada. Ela estava lá. Não estava sendo usada por causa da iniquidade. Não estava sendo usada por causa da prática de pecado. Mas ela estava lá. Ela nunca deixou de estar lá. Agora a questão, meu amado, não é saber que tem um livro aqui na igreja ou na tua casa. A questão é se esse livro está aberto ou fechado. Se ele está aberto, é para você ler, ouvir e obedecer. E aí vai ter resultado. Foi o que aconteceu aqui com Josias. Achou o livro? Leia. Eu vou praticar. Vamos ver o resultado? De quem acha o livro, leia e obedece? Está aqui o resultado. Vale para mim, vale para você, para a igreja, para a tua vida e para a tua casa. Vamos ver o resultado. Olha o resultado. Versículo 11 do capítulo 22. Achou o livro, leu e obedeceu. Vamos para o resultado. Versículo 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. Querido, a palavra de Deus nos confronta, nos quebranta e faz a gente reconhecer o pecado. Por isso que é importante você ler a palavra. Por isso que é importante essa palavra ser lida na tua casa e não somente na igreja. Porque ela nos confronta, nos quebranta e faz a gente reconhecer o pecado. Quando o rei ouviu, ele foi confrontado, falou, temos pecado, temos errado. Quando a palavra é lida e quando eu e você somos confrontados, ela vai produzir uma coisa, que é conserto. Agora 2. Olha que coisa interessante. Versículo 13, a primeira parte. Ide, consultai ao Senhor por mim, e pelo povo e por toda Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Quando você ouve a palavra de Deus, você começa a ser despertado em querer buscar a Deus. É o que aconteceu com ele. Consultar ao Senhor, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, eu preciso entender mais. É incrível, minha gente. Olha a segunda parte do versículo 13. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Você sabe o que acontece? Quando você é confrontado pela palavra, você é quebrantado, você reconhece pecado, você começa a ter desejo de buscar a Deus e entender a sua vontade. Nós não estamos andando de acordo com aquilo que Deus quer, só quando lê o livro. Não é com conversa fiada, não é com blá blá blá, é com a palavra. É a palavra, é aqui, ó, a palavra, é a palavra que faz você querer buscar a vontade de Deus. Em quinto lugar, versículo 23, em quarto lugar, versículo 19 do capítulo 22. Olha que coisa linda. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes os teus vestidos e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Ah, meu filho,
Ah, meu filho, quando você busca a palavra, que ela te confronta, ela te quebranta, você reconhece erro, você quer buscar a Deus, você começa a ver o querer a vontade de Deus, pode te preparar. Deus vai ouvir o teu clamor, vai ouvir a tua oração. Capítulo 23, versículo 2. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o mais pequeno até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. A lei do Senhor é compartilhada com todos. Será que você não sabe ler um texto da Bíblia para a tua família? Não é para pregar não, meu filho. Não dá para reunir tua mulher e teus filhos, abrir a Bíblia e ler a Bíblia? Isso é compartilhar a lei do Senhor. O que ele fez? Chama todo mundo aí, vamos compartilhar a lei. Todo mundo precisa ouvir a palavra. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Como é que vai ter fé se não ouve a palavra? Dá o smartphone para ele, deixa a TV ligada. Entendeu? Não precisa ler a Bíblia não. Você vai ver onde é que vai a tua geração. Você vai ver quando depois que você passar o que vai acontecer com ela. Aqui, ó, chamou todo mundo. 6º lugar, versículo 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. Meu filho, compartilhe a palavra na tua casa, vai produzir efeito, meu irmão. Leia a palavra, proclame essa palavra, outras pessoas vão ficar envolvidas nela e vão querer o Deus que você serve também. Agora, rapaz, olha que coisa interessante. Olha como conhecer a lei do Senhor, conhecer a sua palavra, mudança radical. Tudo que é contra a lei do Senhor é eliminado. Acompanha comigo, cuidadosamente, para você ver o que eu vou te falar aqui. Capítulo 23, versículo 4. Lá no meio está dizendo assim, que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham feito a Baal. Mais embaixo um pouquinho no versículo 4. E os queimou fora de Jerusalém. Na abertura do versículo 5, também destituiu os sacerdotes. Na abertura do versículo 6, também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque. Vai andando, vai vendo. Versículo 6 também, lá na segunda parte. E o desfez em pó. Versículo 7. Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos. Homossexualismo. Está aqui, ó, na Bíblia. Agora, olha o versículo 8. E a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam. Sabe o que é isso aqui, profanar? Desonrar. Tirou o valor espiritual daquilo que o povo estava seguindo. Profanou, esculhambou, ridicularizou, tirou o valor. Isso aqui não vale nada. Vocês estão adorando ídolos. Vocês estão adorando o que é abominação. Isso não vale. Ele profanou, debochou, retirou o valor. Olha que mudança radical. Versículo 12, na abertura. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acais. Mudança radical, limpeza. Tu viu as palavras? Derribou, profanou, desfez. As palavras que são usadas. Tirou, queimou, destituiu. O que é necessário arrancar da minha vida e da sua? O que é que tem que ser queimado, derribado, destruído e retirado? Queremos a glória de Deus, queremos o poder de Deus, queremos a manifestação de Deus, queremos a resposta de Deus, queremos ver Deus agir. Retirai! Limpe! A coisa é séria, minha gente. A coisa é séria, minha gente.
Aqui, eu não estou forçando barra não, meu irmão, estou te mostrando. Olha o resultado. Capítulo 23, versículo 21 e 22. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Restauração, tornar de volta como Deus quer. Restaurar é tornar de volta como Deus quer. A Páscoa, que era uma das festas ordenadas por Deus, tinha sido esquecida. Ele restaura. O que é necessário restaurar na tua vida? A oração? A palavra? A santificação? Restaurar o desejo, o amor de estar na casa de Deus? Aqui, meu irmão, isso aqui é resultado do livro de quem lê, de quem ouve e de quem obedece. Nono lugar. Tem essa mais uma e uma conclusão. Versículo 23, capítulo 23, versículo 24. E também os adivinhos, feiticeiros, terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Sabe o que significa isso aqui? Cumpriu a palavra do Senhor. Não apenas leu, não apenas ouviu, mas praticou. Estamos praticando? Tiago 1,22 diz: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque aquele que é ouvinte e não praticante é como o varão que se contempla no espelho e quando se vai se esquece de qual era. Somos apenas ouvintes ou somos praticantes? Para você pensar. E em 10º lugar, olha o resultado. Vou te mostrar duas coisas, versículo 22 e 20, volta lá. São 2 versículos, e aí eu vou para a conclusão. Capítulo 22, 2 Reis, versículo 20. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram trazer o rei a resposta. Agora, versículo de número 25 do capítulo 23. Capítulo 23, versículo 25. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Esses 2 versículos, sabe o que me dizem? Quando você ouve, quando você lê, quando você obedece à lei do Senhor, 2 coisas aqui. Primeiro, você fica fora do juízo. Segundo, tem bênção de Deus para você. Olha o que Deus mandou dizer ao rei. Aquilo que eu prometi fazer com a casa de Manassés, porque Manassés ofereceu criança em holocaustos, levantou, como eu mostrei, altar dentro da casa de Deus a ídolos. Esse cara fez o povo pecar pior do que as nações. Deus disse assim: vai vir um juízo sobre essa cidade. Mas olha o que Deus manda dizer para Josias: o juízo vai vir, mas não vai te alcançar. Você não, você está protegido. E tem mais. Não vai haver ninguém, nem antes nem depois, igual a você no reino. Meu irmão, isso aqui é uma palavra profética para você. Não importa se na tua geração tem juízos sobre iniquidades. Você é fiel a Deus, você obedece a palavra, você está protegido pela própria palavra. Nenhum encantamento, nenhuma arma forjada vai chegar até você. Agora a conclusão é essa. Aqui está a conclusão. Capítulo 22, versículo 16. Aqui está a conclusão. Vocês estão vendo? É a própria Bíblia que está pregando. Eu estou falando pouco. Você está vendo? Eu estou argumentando só com a Bíblia. Escuta isso aqui, meu filho. Aqui estamos encerrando. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar,
e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Qual é a conclusão? O que está escrito na lei do Senhor vai acontecer. Jeremias 1,12 diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Romanos 3,4 diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tito 1,2 diz que Deus não pode mentir. Então, o que está na sua palavra vai acontecer. Só para te lembrar, Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer. João 3,16, todo mundo conhece, mas vamos ler o 17 e o 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Vai se cumprir. Hebreus 5,9 diz que ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação não é para privilegiado, para predestinado, nem para eleito. É para quem obedece. Vai acontecer. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai agradar um e desagradar outro, ou vai honrar um e desprezar outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Ou você serve a Deus ou serve o dinheiro. Não diz que é o diabo não, viu, gente? Não é o diabo não, o chifrudo. Pastor, não é mole. Pô, servir a Deus e o chifrudo? Isso é bobagem. Não. É Deus e o dinheiro. Aí você vai ver o que é o drama. O dinheiro é um Deus. Tá aqui, eu estou falando da Bíblia. Vai acontecer. Vai acontecer. Não brinque, porque vai acontecer. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, com eles andarei. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, não toqueis nada imundo, então eu vos recebereis. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha lá como é que Deus não negocia. Isso aqui vai acontecer. Não dá para, desculpa se tem algum irmão, eu estou falando de brincando, crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não dá. Não dá para vir aqui participar da Santa Ceia domingo e passar a semana toda na iniquidade e no pecado. Não dá não, meu filho, não dá não. Não dá para vir aqui na igreja e levar a namorada para motel. Não dá não. Não dá para estar aqui e ser adulto e ter uma amante. Não dá não. Não dá para estar aqui e estar dando cambalacho nos outros. Não. Não dá não. Tem que fazer uma escolha. Escute essa, eu vou encerrar. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 10. Não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, que faça injustiça ainda. E quem é sujo, que suje-se ainda. Quem é justo, que faça justiça ainda. E quem é santo, que seja santificado ainda. Eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A
Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu irmão, o que está no livro da lei vai acontecer. O que está no livro da lei vai acontecer, minha gente. Não brinque não, Deus vela pela sua palavra, vai acontecer. Escute isso que eu acabei de ler no último capítulo da Bíblia. O tempo está próximo. O tempo está próximo. A qualquer hora a trombeta vai soar. Como está a sua vida? O livro está perdido? Perdeu o livro na sua vida? Perdeu o livro na sua casa? Perdeu o livro na casa do Senhor? Cuidado. Não permita nada que o livro não se ache. Porque perdido ele nunca está. Ele não é achado por aqueles que vivem uma vida de iniquidade. Ô Senhor, eu termino dizendo, como Apocalipse 2 e 3, as 7 cartas às igrejas. Há 2 coisas nas 7 cartas. A primeira, ao que vencer. 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 Nós não estamos numa brincadeira de garantia total. É o que vencer. Vencer o pecado, vencer o diabo, vencer sua natureza. E a última, que também está nas cartas, e que eu quero dizer para você: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem aqui tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz à igreja. O que eu estou falando aqui vale para mim, vale para minha família, vale para todos os pastores, para todos os obreiros. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso aqui é muito sério. Eu tremo e temo quando eu prego essa mensagem, porque eu sei que Deus está tratando comigo e tratando com você. E quando Deus trata com a palavra dessa, Ele está dando um alerta para a igreja, um alerta para a minha vida e um alerta para a sua vida. Nós não vamos perder o livro. Esse livro tem que ser lido. Esse livro tem que ser ouvido. Esse livro tem que ser obedecido. Deus vos abençoe em nome de Jesus. A igreja de pé.